Fala pessoal, tudo certo? Chegamos na nossa sexta aula do nosso mini curso Técnicas de Halftone Profissional. Bom, aqui eu vou ensinar para vocês explicar um pouco sobre o fluxo de quem trabalha com CorelDRAW, tá? Então nós temos ali, eu expliquei 3 maneiras e agora tem essa quarta, que é o fluxo que não é direto. Você vai passar pelo CorelDRAW, começa lá no Photoshop e você também trabalha ali com o CorelDRAW. Por que que eu acho que, vou deixar a minha opinião, algumas pessoas gostam de usar esse fluxo? Devido ali à versatilidade também do Corel, onde você consegue fazer aquela salada de arquivos, misturando arquivos diferentes entre si. Você consegue usar arquivos gerados ali no Halftone, no nosso caso Halftone, no Photoshop, e ainda usar arquivos vetorizados, texto, ilustrações e por aí vai. Outro motivo também é devido ao muitos usuários de CorelDRAW existirem bastante, ele é muito popular nos designers, no mundo dos designers. Então eu acho que são vários motivos ali que as pessoas gostam de trabalhar também com o Corel. E eu preparei aqui para vocês, são dois PDF. Um PDF é mais teórico e o outro PDF já é o passo a passo mesmo, mostrando até os prints, as telas, ali como você configura, faz a configuração, desde do Photoshop até o FlexPrint, passando pelo Corel e tudo, tela por tela, passo a passo. Esse aqui eu vou fazer num vídeo hoje, então não vou mostrar muito esse PDF, mas eu vou deixar ele aí no link da descrição do vídeo, para quem quiser baixar e estudar um pouco mais, e até consultar esse PDF quando for preciso. Então eu vou pegar o PDF mais teórico para explicar esse fluxo, esse caminho do arquivo aqui. Então, como eu falei, né, muitos profissionais de DTF e da serigrafia utilizam o CorelDRAW como ponte em criação no Photoshop e a impressão no FlexPrint. E esse fluxo é amplamente difundido pela facilidade de organizar layouts e montar folhas de impressões. Então, nada demais nisso, eu já tinha falado. Ó, o caminho fica Photoshop, CorelDRAW, FlexPrint, tá? Então, o que é esse trajeto? Esse trajeto, embora utilizado, introduz múltiplos pontos de risco técnico que podem comprometer a qualidade final da estampa. Cada etapa de transição representa uma oportunidade para que dados críticos como retículos, perfis de cor e canal spot sejam alterados ou perdidos. Então tem que tomar muito cuidado, e eu vou explicar para vocês ali na prática como não deixar perder isso, tá? Não deixar se perder, você baixar a qualidade da sua retícula que você fez ali no Halftone, misturar perfis e aproveitar o canal spot quando você for usá-lo. Então o desafio é essa interpolação, a nitidez do ponto. Esse é o primeiro desafio. Qual que é o risco do operador? Se o operador não tiver experiência avançada, o Corel pode suavizar os pontos da retícula. O que era um ponto perfeitamente nítido torna-se um borrão cinza. É aquela famosa semitransparência que acontece. Às vezes você tem um ponto bem sólido que sai lá do Photoshop, mas se você não tiver todo o cuidado ali, o CorelDRAW pode fazer essa interpolação, interpretar novamente e acaba suavizando, forçando suavizar, porque ele quer mostrar algo bom para você ali no monitor e acaba estragando sua retícula, o seu ponto. Então, o resultado, no RIP, esse borrão impede a leitura correta do ponto, resultando em uma impressão suja ou sem definição. O segundo, o controle é o conflito de perfis, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Se você quer o mesmo resultado ali de tela, bem parecido com o que você está fazendo ali no seu monitor, com a impressão final, você tem que tomar cuidado. Você tem que também ter o mesmo gerenciamento que você teve ali, os cuidados no Photoshop. Eu mostrei isso aí nas aulas passadas. Você também tem que fazer esse gerenciamento no CorelDRAW. Então aqui qual que é o perigo? Se o espaço de trabalho do Corel não estiver sincronizado com o perfil ICC do fornecedor, o mesmo que foi usado no Photoshop, então isso ocorrerá uma conversão indesejada. Aí o resultado, o aviso de gamut e a correção de cor feita no Photoshop perdem o sentido, pois o Corel reinterpreta os valores do CMYK.
Então é preciso fazer, você ter a mesma conversa, a mesma comunicação ali entre CorelDRAW, Photoshop e o software RIP, que vai ser a ponte para a sua impressão. E o terceiro, a preservação do canal spot, certo? O branco, que vai ali o pó de poliamida, que vai a cola. Então, manter o canal branco, spot, ativo, saindo do Photoshop, passando pelo Corel e chegando ao Flex, exige uma exportação técnica perfeita. Geralmente usamos aqui o arquivo PDF, tá bom? Eu não vou explicar o EPS, tá? Só o PDF. Qual que são os riscos? Qualquer erro na transparência ou no modo de mesclagem dentro do Corel pode achatar e esse canal spot transformar em uma cor semic comum, entendeu? Então aquele branco ele não vai ser mais reconhecido como um canal spot, e sim como cor semic. Ele achatou. O resultado, a impressora não reconhece onde deve disparar a tinta branca, forçando o operador do fornecedor, certo? Seu fornecedor, ou você, se você, é você mesmo que controla tudo, a criar um branco automático. Aí tem a tabela de prós e contras do método. O prós do fluxo do Corel. Facilidade de organizar layouts e montar folhas de impressões. É amplamente difundido entre profissionais de DTF e serigrafia. Funcional nas mãos de usuários experientes. Permite combinar arquivos de diferentes origens em um único layout. Aquilo que eu falei, vetor, bitmap, ilustrações e por aí vai. Texto. Boa opção para quem já domina configurações avançadas do software. Quem é muito experiente em Corel vai facilitar bastante. E suporte a múltiplos formatos de importação e exportação. E quais são os contra? Risco de anti-aliasing nos pontos de retículas. Aquilo que eu falei sobre semi-transparência. Segundo o motor de cores pode causar conversão indesejada de perfil ICC. Beleza? Canal spot de branco pode ser achatado. Exige exportação técnica perfeita. Várias configurações que você tem que estar fazendo aqui dentro do seu PDF para preservar principalmente os canais. Impressão suja ou sem definição se os pontos forem suavizados. Cuidado em suavizar o ponto. Caminho mais longo, porque ele aumenta o caminho, certo? Você não vai direto Photoshop, Flex Print. Então, esse aumento de caminho, ali você corre mais risco durante o fluxo e pode acontecer falhas. Conclusão e recomendação. O fluxo via CorelDRAW é funcional nas mãos de usuários experientes, que dominam as configurações de gerenciamento de cores e exportação sem perda. No entanto, para quem busca a máxima fidelidade, as ferramentas do canal Artwork, como o painel Ultra Pro, o caminho mais curto é sempre o mais seguro. Isso aqui é da minha opinião, tá bom? Então eu não estou desencorajando ninguém a não usar CorelDRAW, porque é uma baita de uma ferramenta, mas tem que tomar esse cuidado. Se você não é um usuário experiente, principalmente para quem está começando, se qualquer parâmetro ali que você não configurar corretamente, vai atrasar o seu lado, tá? Vai deixar você ali com retrabalho, muitas vezes. Então, vamos lá, vamos seguir. Pegar o outro PDF, só para a gente começar aqui. Esse é o quarto método, certo? E é o método do DTF profissional. Tudo nasce, ó, o nascimento começa lá no CorelDRAW, lá no Photoshop, tá? Lá no Photoshop mesmo que você começa a fazer a coisa certa. Então eu vou lá no Photoshop. Eu tenho o nosso arquivo aqui que fizemos na outra aula, colocamos o canal Spot, correção de cor. Ele está feito aqui com a técnica de regra 30% e 70%, certo? Para não haver perda de pontos. E tudo demais aí que foi ensinado. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo você assistir para você pegar bem essa aula. Então aqui eu tenho o meu canal Spot. Aqui está desativado por enquanto. Tudo nasce aqui. Eu preciso salvar ele em PDF então. Eu vou salvar ele com o Spot e sem Spot, para poder mostrar a diferença dos dois. O que ocorre lá quando você está lá no CorelDRAW com o PDF com o Spot e outro sem Spot. E no FlexPrint também. E lá é mais importante ainda. Vou mostrar as diferenças. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar uma cópia. Vou selecionar minha pasta.
O tipo de arquivo é PDF. Procura aqui, PDF. Eu vou colocar isso aqui com Spot, tá? Teste com Spot. Bom, cores Spot, obviamente, camadas e sempre embutir o perfil, tá? Nosso perfil aqui, se estiver desabilitado, você habilita ele aí. E clica em salvar. Pode passar aqui para um OK direto. E vamos para a nossa tela de configuração do PDF, tá bom? Então aqui em geral, nós vamos usar aqui em padrão o mais avançado, que é esse PDF X4 2010. Muitas pessoas usam 2001. Eu gosto de usar o mais novo, mais atual, tá? Mas os dois funcionam. Compatibilidade também. Gosto de usar o mais atual que tiver aqui, que é o Acrobat 9. O restante você não vai habilitar nada, vai deixar desmarcado. E vamos para compactação. Compactação. Em compactação, opções você vai usar não reduzir a resolução, tá? E compactação, você vai usar nada. Aqui você pode deixar marcado, caso acontecer de você ter algum canal aqui em 16 bits, ele já vai converter para 8 bits, que é o indicado, recomendado para trabalhar tanto no Photoshop como no Corel, tá bom? Então você deixa isso aqui marcado. A saída, sem conversão, beleza? Você vai colocar aqui sem conversão, então o restante vai estar tudo desabilitado mesmo. Segurança é opcional, eu não vou explicar isso aqui. E aqui você tem um resumo, tá? Feito isso, vamos salvar a predefinição já. Vou salvar ela aqui, para não ter que ficar fazendo isso todas as vezes, beleza? Pode colocar o nome, por exemplo, fluxo DTF e vou salvar. Então agora eu já tenho aqui, quando precisar, é só procurar pelo fluxo DTF, ele já vai abrir com toda a configuração que eu acabei de fazer ela aqui, beleza? Eu vou clicar aqui em salvar PDF. E agora eu vou salvar outra opção sem canal Spot, tá? Eu vou deletar esse canal Spot. Vou novamente em arquivo, salvar uma cópia. Tipo de arquivo PDF. E esse é sem Spot. Então, sem Spot, só clica aqui na camada, não vai ter cores Spot, perfil e salvar. E aqui eu vou escolher o meu fluxo aqui DTF, certo? Já está tudo configurado, ó. Não mudou nada, tá vendo? Por isso que é legal você deixar salvo, para não ter que ficar fazendo aí todas as vezes que você abrir, ter que ficar escolhendo tudo de novo, tudo novamente, tá bom? Só uma coisa aqui esquisita, não sei porquê, mas eu vou usar esse, ó. Ah, está no modificado. Mas vamos lá. Salvar como? Beleza, aqui você encerrou, tá? Você encerrou essa parte do Photoshop. Agora vamos começar a trabalhar no CorelDRAW. Eu vou abrir o CorelDRAW. Para começar aqui no CorelDRAW, nós precisamos configurar ali o perfil, tá bom? O perfil de cor. Então você vem aqui em ferramentas, gerenciamento de cor. E aqui em padrão, eu vou usar o mesmo perfil que eu usei lá no RGB, tá? Qual que é o perfil RGB que eu usei lá no Photoshop? Foi o Artwork by Simpson, Color Index RGB Artwork by Simpson. Vou selecionar ele, que é o modo de cores primário, então ele é um RGB. Tá? Aqui, a política.
como que eu vou fazer? Vou usar perfil incorporado, vou deixar perfil incorporado em todos. E aviso também, aviso de incompatibilidade de perfil de cores. A política de importação, mesma coisa, usar perfil de cores incorporado em todos eles e também o aviso, tá? E aqui você não muda, valor de laboratório. Vamos clicar em OK. Precisamos criar, então, um layout, certo? Uma página para que você possa fazer a importação ali dos seus arquivos. Então, eu vou vir aqui em novo. Eu vou fazer um personalizado. Vou colocar em centímetros, para ficar mais fácil. A largura 58, tamanho da minha impressão, por 100, que é 1 metro, correto? Resolução 300 dpi. E o modo aqui já está RGB, tudo certinho. Então, aqui tem as cores, né? Que ele vai estar dizendo. Que é o meu Color Index RGB, Artwork by Simpson. Renderização colorimétrico relativo. Aí tá tudo certinho, tá? Beleza, criou a página. Agora você pode começar a fazer a importação e a montagem dos seus layouts, tá bom? Então eu vou pegar algumas imagens aqui, vou fazer essa salada de fruta entre os arquivos. Vamos pegar alguns aqui. Misturando arquivo vetorizado, esses aqui são arquivos vetorizados. Um aviso de fonte, tá? Que foi detectado uma fonte aqui para substituir ela. Olha lá, é o aviso do perfil, tá vendo? O perfil dele incorporado, ele tem um perfil incorporado, que é o sRGB. Então, o nosso perfil do documento é o Color Index RGB Artwork by Simpson, correto? Então, o que você vai fazer aqui? Você deseja fazer o quê? Converter as cores do documento que é esse documento aqui, né? Do nosso documento, em perfil das cores incorporado? Não, não vamos fazer isso não. Converter do perfil de cores incorporado no perfil de cores pro documento, ignorar perfil de cor incorporado e atribuir o perfil de cores do documento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar o perfil incorporado e atribuir o perfil de cores do documento, que é o mais correto, tá bom? Nos dois. Essa outra opção converte o perfil incorporado no perfil de cores, então a gente não quer converter, não quero converter, eu só quero atribuir o perfil. Vamos clicar em OK. Ele veio com o fundo, vou só deletar esse fundo aqui. E agrupar novamente. É vetorizado isso. Mas já está agrupado. Travar ele aqui. E redimensionar, tá bom? Ocupar o espaço aqui. Mas está montando o layout. Eu vou pegar mais alguma imagem. Vamos pegar. Aqui nós salvamos aqui os PDF. O com spot e o sem spot. Importar texto como curva, com certeza. É a melhor opção, tá? Tudo é convertido ali em curva. Então você não vai ter mais problema ali com incompatibilidade de fontes, tá bom? Vamos clicar em OK. Esse foi com spot e o sem spot. Mesma coisa. Só dar uma organizada aqui, deixar eles bem alinhados. Vamos pegar mais um. Ocupar aquele espaço embaixo. Esse aqui é um PNG. Olha lá. Ele tem um perfil incorporado também. Esse PNG veio com RGB. sRGB, na verdade. O RGB, sRGB. E o nosso perfil é o Color Index, RGB. Então vamos ignorar o perfil e atribuir ao documento. Então, misturei aqui arquivo vetor
com o nosso halftone, bitmap, e esse aqui é um PNG. Vamos colocar agora um texto. Vou colocar um texto aqui. Prontinho. Então, recapitulando o que eu fiz aqui, criei a página, já fiz a configuração ali do nosso perfil de cor, certo? Com certeza faltou aqui agora, se você quiser também fazer aquela mesma correção de gama, dá para fazer aqui também, certo? Como que é o processo? Antes de mostrar esse exibir, para fazer a prova de cor, deixa eu mostrar para vocês como que fica a retícula aqui no CorelDRAW. Tá vendo que ele fica um pouco embaçado? Isso acontece porque eu estou no modo de exibir em aperfeiçoado. Então muda isso para normal, tá? É o normal que nós devemos usar. Aí no normal você vai ver a imagem certinha, tá bom? A sua retícula aí bem nítida. Aqui ali o CorelDRAW ele força para que você possa ter uma boa visualização, ele suaviza isso. Então esse modo de exibir, aí você não vai conseguir ver a retícula perfeita, ela vai ficar suavizado, então vai dar essa impressão de semi-transparência e um arquivo desbotado, ó. Tá vendo? Quando eu aproximo aqui, tá vendo que ele fica bem, ó lá, bem desbotado. E agora quando eu mudo para o normal, eu vejo ele sólido. Então, né, na verdade, a gente quer ver assim, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui em exibir e vou ligar cores de prova. Bom, sei que aqui já mudou um pouco mais. Para estar vendo as propriedades da prova de cor, eu venho aqui onde tem esse monitorzinho e vou clicar nele. Beleza? Então aqui eu tenho cores de prova, posso estar ligando. É bem parecido com o Photoshop, ó. Você tem aqui a cor a cores fora da gama. Nesse caso eu estou com a cor verde, vai sinalizar quando eu tiver as cores fora da gama, tá? E eu estou simulando no meu ambiente, tá? Não esqueça disso, você tem que colocar aqui o seu perfil, beleza? No meu caso é o meu perfil de fila do CMYK do FlexPrint, que é esse aqui. Então você tem que colocar ele aqui no simular ambiente, o perfil ali da sua impressora, beleza? Preservar números CMYK é somente se o meu documento fosse feito pelo CMYK, tá? Então ele ia preservar isso aí, ele deixar isso trancado, para que ali, no caso, esses números, esses valores do CMYK ali não fossem alterados, eles seriam preservados. Mas como eu estou trabalhando com RGB, então não tem problema. Eu posso deixar isso aqui desabilitado, a gente não usa ele. Então eu vou ligar aqui, ó, mais uma vez. E como que eu posso estar fazendo a correção agora, caso eu ache necessário? Então, a dica é o seguinte: como nós já fizemos uma correção de cor lá no Photoshop da nossa imagem aqui, que é o Halftone, e aqui ele está dando um aviso, mas tudo bem também, porque são motores diferentes, entendeu? O motor ali que cuida dessa configuração de cor, que lida com as cores do CorelDRAW, ele é diferente do Photoshop. Ou seja, o motor do Photoshop, cara, Photoshop no mundo da edição, ele é o rei, tá? Não existe programa mais usado e ali de referência para edição de imagem que é o Photoshop, cara, não existe outro. Então, o motor dele, para esse tipo de arquivo, ele é o melhor. Então, você já fez isso. A visualização tá meio estranha, isso aqui é alguma coisa do Corel, tá? Quando eu aproximo ele fica certinho, mas quando eu estou mais longe, distancio, ele fica parecendo que tá errado. Mas desconsidere isso aí, tá? Isso aí é algum defeito mesmo aí da visualização do CorelDRAW. E voltando aqui ao assunto, por isso, do mesmo jeito que o Photoshop, ele é o rei das edições de imagem, tem um motor como referência nisso,
esse motor que gerencia as cores, o CorelDRAW também é o rei dos vetores. Então eu vou mudar aqui somente as cores, se eu quiser, as cores que eu adicionei aqui nos vetores, nas imagens vetorizadas, como essa. Tem aqui o aviso de gama. E essa, da minha fonte, tá? Então tá tudo bem, ó. Essa aqui tá todas dentro da gama, beleza? Ou você deixa do jeito que está, usando o método colorimétrico relativo. Se eu desligar o aviso de gama, ele já está avisando aqui como que vai ficar, conforme a conversão do RGB para o meu perfil de saída, tá bom? E também aqui quando você vê essas cores que estão cobertas de verde, que é a mesma cor que está aqui, nada mais é que as cores que estão fora da gama também, tá? Então se eu mudasse aqui, por exemplo, para cinza, vai ficar tudo cinza aqui, as cores que estão fora da gama. E assim por diante, ó. Então é você selecionar a cor que você quer que marque, esse fora da gama, e ele vai mostrar para você na paleta de cores, todas essas cores aqui que estão cobertas com esse mesmo verde, são cores que estão fora da gama. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse em cima de qualquer uma delas, vai abrir aqui vários tons da mesma cor, variação dela. E todas que estiverem novamente com esse verde, é as cores que ele identificou fora da gama. Então eu posso selecionar uma outra aqui que estiver fora, dentro na verdade, e ele altera, tá bom? É só desligar o aviso de gama, aí fica normal, beleza? Então vamos dar sequência aqui. E é chegada a hora de salvar esse arquivo. Do mesmo jeito que salvamos um PDF no Photoshop para depois importar no Corel, vamos salvar com a mesma saída de PDF. Vou vir aqui em arquivo, salvar como. Tipo de arquivo, PDF. Você coloca o nome. E clica em salvar. Vai abrir configurações do PDF. Na primeira aba, geral, faixa de exportação, documento atual. Beleza? Aqui, tamanho da página, ele vai estar certo já, definido por documento. Você não vai cortar a página de exportação. E pré-definições, vou vir aqui em compatibilidade, na verdade. Eu vou deixar no Acrobat 9, que é o mais recente e o mais moderno. Beleza? Eu não vou usar nenhum desses PDFs aqui, X4, X1. Eu vou usar Acrobat 9. Vou vir em cor. No gerenciamento de cor, usar configurações de cor do documento. Vou deixar manter a mesma configuração que está no meu documento, que é o RGB Artwork by Simpson. Aqui, cor de saída, nativo, por quê? Eu não quero que o CorelDRAW converta de maneira alguma. Estou dizendo para ele assim, não mexa nas minhas cores, não mexa no que eu construí ali, não deixa do jeito que está mesmo. Então eu vou deixar nativo, tá? Não vou pedir nenhuma conversão. Se tiver qualquer uma outra aqui, você muda para nativo, para que ele não faça nenhuma conversão. E incorporar perfil, isso aqui você vai deixar ligado. Só que aqui eu estou com um perfil diferente aqui no meu CMYK. Então eu só vou cancelar aqui rapidinho. E eu tenho que colocar o mesmo perfil de fila no CMYK. Vou colocar aqui em gerenciamento de cor. E agora em documentos, não em padrão, em documentos, que é o meu documento atual. Perceba que ele está com o CMYK aqui, ó. Color Index CMYK Artwork by Simpson. Eu quero esse mesmo aqui, que eu fiz a simulação, que é o meu perfil de fila da impressora. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar ele lá. Vou localizar ele. É esse aqui. Agora sim, vou clicar em OK. Vou voltar lá em arquivo, salvar como. Incorporar perfil. Agora sim, é o perfil de fila da nossa impressora. Preservar impressões sobrepostas do documento, você pode deixar isso marcado. Em documento, é opcional, você pode deixar como o nome de autor, o seu próprio nome, e somente página e binário. Objetos. Aqui sim, você vai mudar tipo de compactação, é importante, nenhuma. Isso aqui já vai ficar desabilitado.
Desabilitar todos esses aqui, baixar a resolução, cor, tons de cinza, monocromático, deixa de selecionado. Aqui também, renderizar. E onde tem texto, compactar texto e linha artística. Sim, deixa o arquivo mais leve. E exportar todo o texto como curvas. Sim também. E o restante não vai mudar em nada. Em pré-impressão, pode deixar marcado preservar informações da tela de meio tom. Caso você fizer alguma imagem reticulada em meio tom em vetor, que tiver por aqui, então você já deixa marcado preservar informações dela. Segurança você não vai fazer nada, só se você quiser mesmo, mas eu acho que não. E aqui você vê as questões, nenhuma questão no momento, ok? Nenhum erro encontrado no seu PDF. E clica em OK. Agora ele já foi salvo, podemos vê-lo aqui, teste, underline CDR. Vou lá para o Flex, beleza? Aí eu estou com o Flex Print aberto e vou importar esse PDF. Como que eu faço para abrir a propriedade de trabalho desse arquivo aqui? Clicando 2 vezes ou com o botão direito do mouse, propriedades do trabalho. Eu vou usar a minha pré-definição que fizemos aí nos vídeos passados, em outras aulas. Ensinei como salvar isso, para não ficar toda vez tendo que configurar do zero, ok? Aqui eu já tenho o meu layout, já está com espelhado, pode ver que ele já está espelhado, porque eu já tenho a minha pré-definição. Toda vez que eu escolho ela, basicamente ele já faz isso para mim automaticamente. E vou aqui direto em prévia do canal de saída. Vamos ver como que ficou o nosso spot, como que tá as cores aqui agora. Vou ligar isso. Já estou vendo aqui o ciano. Eu consigo ver o magenta, o amarelo e o preto. Beleza? Vou arrumar esse zoom aqui. Ali. Mas e o spot, como que ficou? Lembra que tem uma arte com spot e outra não. Quando eu ligar o spot, obviamente, vai aparecer só no que tem spot. Todos os outros estão sem spot ainda, sem branco. Aí, por isso que eu fiz isso, para mostrar para vocês que isso pode gerar um conflito e deixar bem mais difícil ali a hora de você colocar o branco. Porque se eu for colocar o branco agora nessas outras artes que estão sem branco, eu vou vir aqui nessa aba e pedir um tipo de branco aqui. No Spot Underline 1, eu vou usar então, por exemplo, fundo uniforme. Eu vou voltar lá na minha prévia. Olha o que acontece. Ele fez o branco nas outras artes, porém, essa arte que tinha o spot, ele fez o branco novamente, ó. Dá para você perceber nessa parte dos olhos, ó. Ele sobrecarregou, tá vendo? Se eu aproximar aqui, vai acabar encharcando de branco, porque ele tem branco 2 vezes. Então, como que eu faço para isso não acontecer? Para não gerar esse conflito? Todos os arquivos devem ter spot ou não coloca spot nenhum, beleza? Por isso que eu deixei aqui para vocês verem a diferença. Então, o que eu vou fazer agora? Vou cancelar isso e vou lá no meu CorelDRAW. Vou ver qual arquivo que tem spot. Esse não. Esse aqui que tem spot, tá vendo? Ele tem até aqui, ó, desagrupar, e eu tenho um spot aqui. Então, eu vou deletar essa arte, na verdade, e eu vou usar tudo sem spot. Vamos dar um Ctrl D. Vou colocar aqui. E salvar corretamente agora. Para que não tenha aquele conflito ali, não gerar conflito, vou deixar tudo igual. Deixar fazer um branco lá mesmo, sem spot. Já salvei, vou apagar esse. Importar novamente. Vamos conferir agora como que ficou. Em prévia. E agora sim. Se eu desligar o ciano, não tem nada no canal Spot. Vamos colocar ele do zero. Clicar nessa aba. Meu Spot. Eu vou usar fundo uniforme. Você tem outros aqui, mas eu gosto de usar o fundo uniforme. E vamos ver prévia.
Tudo certo, ó. Ele fez uma cor uniforme que vai sobrepor, é um branco que vai sobrepor a parte colorida da arte. Perceba agora que o branco está o mesmo, ó. Olha aqui dentro do olho do personagem. É o mesmo branco, a mesma densidade. Não tem mais dois aqui sobrepondo. Então agora eu vou vir aqui em gerenciamento de cores. Esse spot aqui, esse que vai o branco, é o que vai por cima das cores, do colorido, ok? E é uma cor sólida mesmo. Gerenciamento de cores. E agora precisamos contrair o branco, esse spot. Como ele expande, a tinta branca expande um pouco, temos que compensar essa expansão para que não dê borda branca no nosso halftone. Isso também mata o nosso halftone. Na verdade, qualquer estampa aqui do DTF não deve ter a borda branca para não ficar feio. E onde eu faço isso aqui? É em contrair. Então eu tenho aqui o spot underline 1. Por enquanto não tem nenhuma distância que esteja contraindo. Então eu vou editar. E aqui eu vou escolher tipo, vou contrair isso. E aqui eu vou colocar a distância. A distância, você tem que fazer alguns testes para saber qual que é o valor exato aí desse compensar. Que você vai ter aí como expansão do branco, quando ele expande, para você recuar isso um pouquinho a mais, para que a tinta fique para dentro um pouco das cores, da parte que é colorida ali, sem perder pontos. Então no meu caso, no meu exemplo, eu uso, já foi testado várias vezes, 0,12 milímetros. Mas isso vai variar de equipamento para equipamento. No meu caso, 0,12 funciona. Pode ser que no seu você tenha que usar um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, 0,10, um pouco menos. Um 0,14, um pouco mais. Como que você descobre isso? Fazendo a impressão, fazendo o teste. Se tiver borda branca, veja qual parâmetro você usou. E no próximo você tenta, se caso saiu borda branca, vamos aumentar. Se não saiu borda branca e está pegando bastante parte do minha imagem, então eu vou diminuir também, até você chegar ali no valor ideal. Clique em OK. E agora pode clicar em OK. Então eu não vou configurar as outras abas, porque já foram configuradas, está na minha pré-definição, tudo salvo. Agora eu só vou mesmo clicar em enviar, isso será ripado, e logo após você pode enviar para a impressora, para a saída de impressão. Beleza? Como que eu sei se o meu spot realmente contraiu alguma coisa aqui? Tem um jeito fácil aqui para você saber disso. Quando eu vou lá em prévia, é difícil de perceber se o contrair está ativado aqui mesmo ou não, porque ele é um valor muito baixo, é 0,12 milímetros. Como que eu faço então para não ter dúvida que isso está funcionando direitinho aqui no meu RIP? Eu vou exagerar. Eu venho aqui novamente em gerenciamento de cor, e ao invés de contrair 0,12, vamos contrair um pouco mais aqui, algo que eu consiga perceber ali. Por exemplo, 2, direto aqui, a distância bem exagerada. Vamos clicar em OK. Voltar lá em prévia. E olha como é que ficou. Tá vendo como que funciona? Eu cliquei em exagerado, ó. Ele contraiu bastante, contraiu 2. Então, 2.0. É muita coisa, certo? Eu ia ter só isso aqui de branco na minha imagem. Então está funcionando. E é isso, pessoal. Agora é só enviar. E com isso, pessoal, chegamos ao final do nosso mini curso de DTF Halftone Profissional. Nessa jornada, passamos por 6 aulas intensas. Lembra que começamos lá na aula 1, entendendo a regra fundamental dos 30% a 70%? Foi ali que aprendemos a dar respiro para a estampa, garantindo o toque macio e a economia de tinta. De lá para cá, evoluímos passo a passo, dominamos o Photoshop, blindamos o CorelDRAW e agora, nesta aula 6, fechamos o ciclo com o controle total do gerenciamento de cores e do RIP. O meu objetivo em todo esse percurso foi abrir a caixa preta do DTF, para que você pare de perder material e passe a entregar resultados de altíssimo nível.
Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanhou essa maratona. Se esse conteúdo abriu sua mente e vai transformar o seu dia a dia na produção, não esqueça de fortalecer o canal. Se inscreva, curta os vídeos e deixe seu comentário. Eu faço questão de ler e responder vocês. E claro, compartilhe com aquele parceiro que também sofre com as cores. Vamos elevar o nível do nosso mercado juntos. Fiquem agora com uma sequência de trabalhos reais que eu produzi aplicando exatamente essas técnicas, desde a retícula perfeita até a cor calibrada. Os resultados falam por si. Nos encontramos em breve em um próximo conteúdo. Um grande abraço, bons fluxos e até a próxima!